Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Chutar os mouros de Portugal. Concluído. Arrebentar os castelhanos. Concluído. Ser a primeira nação da Europa. Concluído. É muita moral, mano. Só que ainda tinha um monte de espanhol aqui e um monte de mouro aqui e aqui. Então isso aqui poderia virar isso aqui de novo ou isso aqui. E para isso não acontecer, eles precisavam disso e disso. Mas eles quase não tinham isso e muito menos isso. Mas aqui tinha isso. Muito disso. Mas para chegar aqui, eles tinham que passar por aqui ou por aqui e incomodar esse monte de gente aqui. E agora? Pergunta Dom João I. O seu próprio filho daria uma resposta inacreditável que mudaria a história de Portugal e do planeta. Ele, o professor Xavier Lusitano, o Aquaman português, Infante Dom Henrique. O plano dele chocaria o mundo, navegar os oceanos. Ignorando todos os riscos e temores da época, ele colocaria Portugal como líder de uma nova era global. E em Sagres, no sul de Portugal, ele criaria uma escola de navegação lendária para preparar os navegadores mutantes para enfrentar as forças do mal. Só que tem gente que vai dizer que essa escola é mentira e que até os navegadores mutantes também são mentira. Mimimis de lado, é aqui que a verdadeira história começa. Lisboa. Em julho de 1415, 240 navios e 50 mil homens partem para o seu teste inicial. Aqui, a rica e poderosa cidade muçulmana de Ceuta, no norte de Marrocos. Com forte espírito de cruzada, os portugueses conquistam a cidade e sobre suas cinzas nasceria o grande Império Português em agosto de 1415. Agora, Portugal teria os recursos para financiar seu maior e mais ambicioso projeto. A grande era dos descobrimentos. Portugal, e especialmente Lisboa, seria um ímã do que havia de melhor nas artes, cultura, ciência e tecnologia naval durante todo o século XV e XVI. Caravelas, naus, carracas e galeões, tudo invenção dos portugueses e até ele, o caolho pegador Luís de Camões. E com essa tecnologia toda, era hora de encarar o alto mar. Eles descobrem um imponente arquipélago da Madeira em 1419 e os Açores em 1432. Mas a aventura dos portugueses seria impedida por um obstáculo colossal e insuperável: o Cabo Bojador na África. Recifes pontiagudos, águas rasas e ondas gigantes que destruíam tudo nos penhascos. Monstros do abismo. Ninguém jamais conseguira atravessar o obstáculo físico e mental daquelas águas. Os que tentaram nunca mais voltaram. Era o Cabo do Medo, o Cabo Maldito, era o fim do mundo. Mas não para ele, o domador de monstros marinhos, o surfista prateado português. Ele, Gil Eanes. Em 1434, ele e seus valentes navegadores enfrentaram e dobraram o Cabo Bojador navegando a oeste e pela primeira vez mostraram à humanidade que ainda havia muito mundo pela frente. Com a moral lá em cima, eles chegam a Guiné e Cabo Verde. E em 1483 eles descobrem um território que seria não só o berço de dezenas de milhares de portugueses por quase 5 séculos, mas um pedaço de Portugal: Angola. Agora toda a costa africana seria marcada com padrões de pedra, símbolo da chegada portuguesa, introduzidas por esse mito aqui, Diogo Cão. Mas para chegar à rica Índia faltava um último obstáculo: o Cabo das Tormentas. O fim do continente africano. Se o Cabo Bojador era o inferno, o Cabo das Tormentas era o Hades, o Orco e o inferno tudo junto. Para cumprir essa missão, o rei João II manda ele, o velho lobo do mar, Bartolomeu Dias. Em 1488, Portugal fez história mais uma vez, sendo o primeiro país a navegar 2 oceanos ao mesmo tempo. Mas as terríveis monções da Índia e falta de suprimentos o fizeram voltar a Lisboa bem magoado. Mas ele deixou tudo pronto para o ato final que colocaria Portugal no topo do mundo no século seguinte. Mas 4 anos depois, um outro carinha quer chegar na Índia também e ele jura que tem um caminho melhor. Ele, um impostor, o malandro espertinho Cristóvão Colombo. Genovês para muitos, português para alguns, ele procura o rei de Portugal para financiar sua expedição, só que depois de ouvir um "não" bem grandão,
ele pede o apoio dos reis de Leão e Castela, que resolvem apoiar a expedição. Um mês depois, ele descobre esse lugarzinho aqui, América. Castela entra na Era dos Descobrimentos. Só que o mundo era pequeno demais para Castela e Portugal, e para evitar treta, o Papa tem uma ideia muito simples. Divide o mundo no meio, aqui. Daqui para cá de Castela, daqui para cá de Portugal. Então eles assinam o Tratado de Tordesilhas em 1494 e os dois reinos ficam sussa. E é claro que Portugal já sabia da existência do Brasil antes do tratado. A insistência de João II em mover a linha 370 léguas a oeste era à toa? Aliás, para chegar aqui, Cabo das Tormentas não era só vir navegando bonitinho pela costa, não. Ventos infernais jogavam os navios de volta para o norte. Então Bartolomeu Dias tinha que fugir desse vento, e para fugir desse vento só tinha um jeito: chegar bem pertinho desse terrenão lindo aqui. Nessa história nada é mera coincidência, cavaleiros. E chega 1487. 4 navios e 170 homens partem de Lisboa com uma missão: dobrar o temido Cabo das Tormentas e encontrar a gloriosa Índia. E sobre um homem cairia o peso dessa epopeia mortal. Ele, o mestre dos mares, o Popeye português, o Poseidon lusitano, ele, Vasco da Gama. Ele dobra o Cabo das Tormentas, navega pela primeira vez o Oceano Índico e finalmente chega à Índia em 1498. Era o fim de uma saga épica, era o início de uma nova era. E Portugal estava sem freio. Descobre o Brasil, Moçambique, pega o comércio da Índia e navega e domina e conquista até que... Toque, toque. Quem é? Os otomanos. A maior potência islâmica chega no Oceano Índico para acabar com a bagunça e recuperar toda a riqueza deles. E com eles vão os indianos, mamelucos e venezianos. Eles emboscam os portugueses e conseguem sua primeira importante vitória na Batalha de Chao em 1508. Eles despedaçam o jovem comandante Lourenço de Almeida como um aviso direto do que os muçulmanos estavam dispostos a fazer. Só que tinha um probleminha nisso aí. O jovem morto era filho do vice-rei de Portugal, Francisco de Almeida. Ele tinha uma ordem direta do rei: atacar o Mar Vermelho. Mas Almeida ignora a ordem. A sua vida agora só teria um objetivo: vingança. Ele reúne 17 dos seus melhores galeões e parte para a ilha de Dio, onde a frota de 200 navios muçulmanos estava. Mas ele não queria pegar os muçulmanos de surpresa. Ele manda uma carta com um aviso claro das suas intenções: eu estou chegando para destruir vocês. Em 1509, Francisco de Almeida chega a Dio e com apenas 17 navios destrói 200 e mata mais de 5.000 muçulmanos e espalha seus membros pelos portões da cidade. Foi uma carnificina brutal e macabra que nunca mais seria esquecida. Até onde iria um pai a vingar seu filho? Os muçulmanos estavam prestes a dominar o mundo no século XVI, mas essa perspectiva afundou completamente no Mar de Dio. A Batalha de Dio quebrou o mundo muçulmano no meio, sendo considerada uma das batalhas mais importantes a mudar o curso da história. Agora, Portugal era o mestre definitivo dos oceanos, graças a Francisco de Almeida. Mas agora era guerra declarada: portugueses versus otomanos. Mas Portugal tinha a mais poderosa marinha da época e também tinha ele, o casca-grossa, o leão do mar, o terror do Índico, Afonso de Albuquerque. Com a sua liderança, os portugueses desenvolvem insuperáveis fortalezas oceânicas e com as melhores armas, canhões e navios da época são capazes de vencer batalhas inacreditáveis. Olhem só isso aqui, cavaleiros. Batalha de Coxim, 1504. 130 portugueses contra 80.000 indianos. O primeiro cerco de Dio, 1538. 600 portugueses contra 20.000 turcos e indianos. O cerco de Mazagão, 1562. 2.600 portugueses contra 100.000 marroquinos. O cerco de Chao, 1571. 1.200 portugueses contra 150.000 muçulmanos. Os caras eram muito machos, meu. E na campanha de Hormuz de 1554, os portugueses dizimam uma armada de 100 navios otomanos, obrigando o famoso almirante turco Piri Reis a fugir do campo de batalha e ser decapitado pelo sultão do Egito como um covarde. Os portugueses expulsam os otomanos do Oceano Índico e vencem a Guerra Luso-Otomana.
Os portugueses partem para a China em 1513, ganham Macau de presente. Descobrem a Austrália em 1522, fazem um mapa com a Austrália. Um português dá a volta ao mundo pela primeira vez. Ele, Fernão de Magalhães, em nome da Espanha. Traidor. Chegam no Japão em 1543, trazem armas de fogo, as primeiras armas de fogo. Ensinam os japoneses a atirar e a rezar. Aliás, com todo esse poder de fogo, os portugueses criaram e inovaram a tecnologia das guerras navais modernas, adaptando canhões de bronze com seus navios, o que foi um choque para a época, principalmente porque as batalhas navais eram basicamente com abalroamento de navios e lutas corporais neles. E com todo esse poder, Portugal se tornou a primeira potência global da era moderna. Tapio bate-bate Cafrinho kere anda kaju Ira terbang ngaji sako Pasa-pasana borduma Ola nabio kere nabiga Filu-filu nangko sama Nunggu aja di justisia Saya Prita Laura, terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa. Sejumlah pemuda ini. Tarian yang diiringi musik keroncong ini mengalir, mengiringi tiap gerakan penari yang berbalut kostum Portugal. Ini adalah salah satu sajian dari Festival Kampung Tugu yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Besar Tugu bersama Forum Kajian Antropologi Indonesia. Tarian asal Portugal yang dibawakan warga Kampung Tugu ini di negara asalnya biasa dibawakan pada saat musim panas. This is the first time that we are teaching how to dance, and I'm very enthusiastic because these people, they are so receptive. Everybody is so receptive, and we are enjoying it really together. We like the music. I think everybody likes the music, and they like very much. They have the rhythm, and they are enjoying it, and we also.